Essa foi a minha oração, queridos. Que Deus nos acompanhasse no dia de hoje, tanto o pastor Márcio pela manhã, quanto a mim, agora à noite. Deus vai falar com você. Eu creio nisso. E eu tenho a grata satisfação nessa noite de receber o meu filho. Vem aqui, filho. Geralmente a gente ora pelos filhos. Nessa noite eu vou pedir o meu filho para orar pela minha vida. Se vocês não conhecem, aquele jovem belo que está caminhando ali é o meu filho Elias, um presente de Deus para a minha vida e para a vida da minha esposa Ana. Pega o microfone aqui, filho, por favor. Pode vir aqui, pode vir direto. Obrigado, Deus. O Elias hoje, aos 24 anos, serve como auxiliar de ministério pastoral na Igreja Batista Sião, no Urbanov. Meu filho. Deus abençoe. Queridos, a gente pega uma folga no domingo, eu acho que vai ficar tranquilo. Vamos orar. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos direcionado. E nessa noite peço para que o Senhor conduza os lábios do meu Pai, para que Ele honre ao Senhor, Pai. Amém, Deus. E para que ao final dessa mensagem saiamos daqui mais parecidos com Jesus. Nos ensine, Pai, a ser como o Senhor é. E use a vida do meu Pai para isso. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém, filho. Deus abençoe, filho. Obrigado. Deixa. Obrigado, amigo. Gênesis capítulo 50, por gentileza. Gênesis capítulo 50. Iniciamos nesse mês um novo tema. E esse tema certamente vai falar ao seu coração, como tem falado ao nosso em todos os meses. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre bondade, a arte divina da compaixão. Você pode repetir comigo? Bondade, a arte divina da compaixão. Gênesis capítulo 50. Vou ler com você dos versículos 14 ao 21. Diz assim o texto: depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito, diz o texto, com seus irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que nós lhe fizemos. Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão, diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenham medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo. Continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou e passou a tratá-los com bondade. Amém? Querido, ser compassivo, eu diria para você nessa noite, que é uma arte divina que nos é oferecida pela graça de Deus. Falar sobre a bondade de Deus em um tempo onde reside a autossuficiência, onde ela tenta imperar em nosso coração, eu diria que não é fácil. Mas
eu diria também que é justamente nesse tempo, em tempos de dificuldades, em tempos de adversidades, em tempos de lutas, em tempos de dores, que a graça de Deus, ou onde a graça de Deus, ela é desprezada, que o seu poder parece, pastor Marcos, se tornar cada vez mais evidente. Parece que há um destaque, parece que o holofote é jogado sobre a graça nos tempos de dificuldades. Estender, eu diria, nesse tempo, as mãos a um necessitado, em um mundo onde o individualismo seria, nesse tempo, eu diria, oportuno estender a mão, mas nesse tempo, me parece se tornar completamente antinatural. Porque somente é possível ter compaixão em um tempo em que o amor de muitos esfriaria, graças à bondade de Deus, porque a bondade de Deus, ela não é seletiva, e a bondade de Deus, eu diria para vocês, ela não é restritiva. Não existe, queridos e queridas, nada que Deus faça que fuja dos seus propósitos eternos. Essa é a sua natureza. Os nossos atos de bondade, os nossos atos de justiça, os nossos atos de amor precisam encontrar motivação para que nós possamos fazê-lo, mas Deus não. A natureza de Deus não o permite ser, não o permite fazer nada contrário, nada além e nada aquém daquilo que Ele mesmo é. Por isso, é difícil para mim, e talvez difícil para você, entender ou mesmo explicar as suas ações. Os nossos argumentos, por mais apropriados que eles sejam, eles não são suficientes para explicar a Deus, e o nosso entendimento, ele é insuficiente para compreendê-lo. É por isso que quando Moisés precisou de uma identidade sobre o seu ser, Deus disse: diga a eles, eu sou o que sou. Nada mais, nada menos. Ele está dizendo, isso basta. A Bíblia, queridos e queridas, nos ensina muito sobre aquilo que Deus faz, mas já foi dito aqui nessa noite, ela nos ensina muito mais acerca daquilo que Deus é. Em 1 João capítulo 1, versículo 5, vai dizer que Deus, Ele é a luz e que nele não há treva alguma. 1 João capítulo 4, no versículo 8, diz que Deus é amor. Salmo 145, no verso 17, diz que Ele é justo em todos os seus caminhos e bondoso em tudo que Ele faz. Repete comigo assim, Deus é. Deus é. Ele não precisa explicar, Ele não precisa mostrar. A tudo isso, queridos, que Deus é, nós chamamos de atributos divinos, atributos que nós dividimos em duas categorias: aquilo que nós chamamos de atributos incomunicáveis, que são aqueles exclusivos, pertencentes somente a Deus, tais como soberania, e os comunicáveis, aqueles que Deus compartilha conosco em alguma medida. A exemplo disso, a bondade, que é compartilhada comigo e que é compartilhada com você. Por isso, escute, bondade não é um mérito humano, mas é fruto da graça divina, Marcos. Não é nada humano, mas é fruto exponencial da graça divina. Por isso, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 vai dizer que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de nós, é uma dádiva de Deus. Romanos capítulo 3, os versículos 1 e o versículo 12 diz que ninguém faz o bem, nenhuma pessoa sequer. Aquilo que nós conseguimos praticar de bondade é porque Deus nos permite fazer
porque se não houvesse uma ação de Deus, isso para nós seria impossível. Queridos e queridas, nenhum de nós poderia praticar qualquer ato de bondade se Deus não houvesse compartilhado de si mesmo conosco. Porque Ele nos amou primeiro, nós somos capazes agora de amar aos outros. Porque Ele é bom, nós podemos desfrutar e oferecer da sua bondade. À parte, separado de Deus, nenhum de nós teria qualquer atitude de compaixão, nenhum de nós teria qualquer atitude, eu diria, de misericórdia. Pastor, o que é que nós aprendemos nessa noite então acerca da bondade, a arte divina da compaixão? Primeiro, nós aprendemos que Deus pode usar momentos difíceis para gerar coisas extraordinárias. Por isso, não reclame quando você estiver no estreito. Quando Deus tiver te levado, conduzido, permitido estar num lugar difícil, não se queixe, porque Deus pode usar sim, como fez com José, momentos difíceis para gerar coisas extraordinárias. E eu tenho uma frase para compartilhar com vocês e que diz: a graça de Deus usa coisas inesperadas na terra para realizar aquilo que foi preparado no céu. Deus, queridos, não é refém do acaso, e Ele nem sequer está submisso às circunstâncias da vida. Ele está além, Ele está acima de cada uma delas. Mas antes, escute isso, porque isso é precioso demais. Antes de Deus fazer qualquer coisa através de nós, como foi com José, Ele vai começar antes a fazer em cada um de nós. Porque a incompreensão acerca de quem Deus é, pode sim me colocar, pode te colocar, pode nos colocar em rota de colisão com a vontade, em rota de colisão com o propósito de Deus. E é isso que nós vamos enxergar nesse texto nessa noite. O resumo da vida de José é que aos 17 anos ele foi invejado e traído por seus irmãos, ele foi vendido como escravo, ele foi injustiçado pela mulher de Potifar, ele foi preso, ele foi esquecido por 2 anos na prisão. Humanamente falando, isso poderia parecer uma perda de controle de nós que servimos ou seguimos a Deus. Mas 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, e escute bem isso, diz que Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura, para envergonhar os sábios. Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade, diz o salmista, Tu és e continua sendo Deus. Isaías 59, verso 1 diz que o braço do Senhor não é fraco demais para salvar-nos. Lucas capítulo 1, versículo 37 vai dizer que nada, escute, nada é impossível para Deus. Quando eu chego a Isaías capítulo 45, os versículos de 9 ao versículo 13, diz que em meio aos temporais, em meio às tempestades da vida, nós corremos sim o risco de nos tornar questionadores, mas a pergunta que se faz é, no versículo 9, acaso o pote de barro pode discutir com o oleiro? Antes que José se tornasse um instrumento de Deus, ele precisava aprender a conhecê-lo. Ele precisava entender quem ele é. Deus sabe, queridos, o que faz. E escute,
não somente o que faz, mas através de quem Ele realiza, ainda que isso esteja relacionado com a nossa humanidade, nós não podemos nos desesperar. Porque assim como foi com José, muitos dos nossos questionamentos serão respondidos no tempo certo e na hora certa, nem antes e nem depois, mas no tempo certo e também na hora certa. Por isso é que ele vai dizer em Gênesis capítulo 45, no verso 5, agora, disse ele, não fiquem aflitos ou furiosos, reportando-se, comunicando-se, falando aos seus irmãos, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros, por terem me vendido para cá. José disse, foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. No versículo 7, disse ele, Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e das suas famílias e para salvar muitas vidas. No versículo 8 do capítulo 45, portanto, disse ele, foi Deus quem me mandou para cá e não foram vocês. E ele foi conduzido, ele foi o mesmo conselheiro de Faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Queridos, não é sobre o que, mas sobre quem está realizando. Em Deus, um momento não determina o fim. Escute isso, em Deus, um momento, um episódio, um capítulo da nossa história não determina o fim. Deus sabe o que está realizando em cada um de nós e através de cada um de nós. Deus não erra, Deus não falha, Deus sabe conduzir a minha, Deus sabe conduzir a sua história. Deus tem os planos muito bem elaborados em suas mãos. Existem coisas que num determinado momento, eu e vocês, nós não iremos entender. Porém, aquilo que cada um de nós vê ou vive, escute, não é o todo, senão apenas uma parte. Uma parte dolorida para muitos, que certamente deixa muitas marcas, mas é apenas uma parte. Porque Deus tem preparado um final extraordinário. Deus tem preparado um final extraordinário. Em segundo lugar, nós aceitamos que fazer o bem é a nossa missão, mesmo que no momento não entendamos a razão. Deuteronômio 23, os versículos 19 e o versículo 20, diz que Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. E vem uma pergunta, alguma vez porventura Ele falou e não agiu? Alguma vez Ele prometeu e não cumpriu? Ouça, diz o texto, recebi ordem de abençoar, Deus abençoou e eu não posso revogar a sua bênção. Isaías capítulo 43, no versículo 13 vai dizer, não há quem possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Quando eu intervir, quando eu começar a agir, quem é que vai me deter? Quem é que vai impedir? Quem é que vai dizer não? Queridos e queridas, reconhecer a bondade de Deus quando estamos bem não é difícil, concordo com vocês. Mas quando estamos em meio aos reveses da vida, uma enormidade de sentimentos invade o nosso coração. A história de José pode ser nessa noite o espelho da minha, o espelho da sua,
o espelho da nossa história. Por isso, o nosso olhar sobre o momento, ele pode sim confundir uma perspectiva sobre o futuro. José havia se habituado a fazer delações premiadas. Diz Gênesis, capítulo 37, versículo 2, que ele trabalhava com seus meio-irmãos e contava para o seu pai algumas coisas erradas que seus irmãos faziam. Preste atenção nessa frase que vou compartilhar com você. Aquilo que as pessoas fazem diz respeito a quem elas são. Aquilo que nós fazemos diz respeito a quem nós somos. Por isso é importante entender isso no contexto, porque o problema maior talvez não esteja naquilo que José fazia, mas como ele se considerava. A posição em que José seria colocado era para que cumprisse um propósito e não para que ele agora se orgulhasse. Nós precisamos, queridos e queridas, aprender a lidar com aquilo que Deus nos entrega. Nós precisamos aprender a lidar com aquilo que Deus coloca em nossas mãos, porque a posição em que Deus nos coloca não pode, escute, não pode ser considerada maior do que o privilégio da missão que Ele nos entrega. Relevância, posição, status, pode tirar o brilho da missão para a qual Deus nos chamou. Por isso, agir corretamente para nós cristãos não é uma opção. Por isso, Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16 vai dizer: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para o que é que servirá? Diz o versículo 14. A missão importa, a vocação importa, o chamado importa, mas a preparação também importa. Gênesis capítulo 37, no versículo 8, diz que os irmãos de José o odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos, e escute, e por causa da maneira como ele os contava. Todo o sonho que for apresentado, grave isso, todo sonho que for apresentado fora do tempo, fora do propósito certo, pode se tornar em um grande pesadelo. Como assim, pastor? Gênesis capítulo 37, versículo 13. José acreditava que cumpria sua missão, mas Deus, escute, Deus tinha outros planos. Assim como tinha com Moisés, assim como tinha com Samuel, assim como tinha com Esther, assim como tinha com Jesus, assim como tinha com Paulo e para com cada um dos seus discípulos. Não desperdice o tempo. Romanos capítulo 12, versículo 21 diz: não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem, porque a bondade é a arte da compaixão. O que é que foi que Deus te chamou para fazer? Aonde Deus tem te colocado? E o que Ele espera que você agora, em resposta àquilo que Ele te chamou, faça. Isso é importante. Por último, nós entendemos que a maldade que fazem contra nós não impedirá a Deus de realizar aquilo que Ele deseja através de nós. Por quê, pastor? É a frase que você vai ver. Porque a capacidade que as pessoas têm de fazer o que é mal não será capaz de superar os planos de Deus para realizar aquilo que é bom. Queridos e queridas, os irmãos de José
Gênesis capítulo 37, versículo 20. Disseram: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, vamos jogá-lo em uma dessas cisternas. E escute, disseram eles, e então nós veremos o que será dos seus sonhos. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados, não podem ser impedidos por ações humanas. Deus está acima da vontade do homem, Deus está acima do querer do homem. Ele realiza tanto o querer quanto efetuar, para o louvor da sua glória. Homem algum, homem algum pode impedir o agir de Deus. Por isso Paulo, escrevendo aos Romanos, pergunta, no capítulo 11, versículo 36, quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Jeremias 29, 11, diz, porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro que anseiam. Queridos, quando nós chegamos a Gênesis capítulo 37, no versículo 28, diz que os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam para os midianitas por 20 peças de prata. E o texto continua, porque ele diz, e os negociantes o levaram para o Egito. Escute, por vezes Deus permitirá ações contrárias a nós para nos fazer chegar ao lugar que Ele quer, para cumprir o seu propósito. Em Deus não está nada errado, está tudo certo. Está tudo certo. Ele está no controle. Ele tem as rédeas na sua mão. Existe uma expressão que acompanha toda a narrativa desse texto da história de José, e que é o ponto central da nossa reflexão dessa noite. O texto diz assim, Gênesis 39, versículo 2, o Senhor estava com José. Queridos, quando ele foi vendido a Potifar, o oficial egípcio, o Senhor estava com ele, e por causa disso, diz o texto, ele era bem sucedido, assim que foi encarregado de todas as casas e bens de Potifar. O Senhor, diz o texto de Gênesis 39, 5, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio. Quando foi preso injustamente, o Senhor estava com ele na prisão, e diz o texto em Gênesis 39, 21, que o Senhor o tratou com bondade, o Senhor dava sucesso em tudo que ele fazia. Diz Gênesis 39, no versículo 23, queridos, antes de Deus nos colocar onde Ele quer, Ele precisa fazer em nós aquilo que Ele precisa. Escute, antes de Deus nos colocar onde Ele quer, Ele precisa agora fazer em nós aquilo que Ele deseja. Deus não nos dará grandes tarefas antes de nos preparar para elas. Ele só vai entregar na medida. Ele precisava ensinar a José a lidar com os seus dilemas, a lidar com os seus pesadelos, para somente depois realizar os seus propósitos. Por isso, Gênesis 37, versículo 13, ou melhor, Gênesis 37, versículo 3, diz que ele recebe uma linda túnica, que foi feita a referência hoje pela manhã pelo pastor Márcio, como linda, como bela túnica. No versículo 23 desse mesmo texto, diz o autor que essa túnica é arrancada e rasgada. Em Gênesis 39, versos 12 e 13,
diz que seu manto é arrancado pela mulher de Potifar e ele é acusado e preso. Gênesis capítulo 41, versículo 14, sua roupa é trocada e ele é colocado diante do faraó. Em Gênesis capítulo 41, versículo 42, escute, porque isso é lindo demais, ele é vestido com roupas de linho fino. Deus mudando uma história para o louvor da sua glória. Deus transformando aquilo que Ele queria, naquilo que Ele desejava realizar, ou aquele que Ele queria, naquilo que Ele desejava realizar. Em Gênesis 37, verso 2, diz que José cuidava dos rebanhos de seu pai. Em Gênesis 41, ele é colocado no comando de toda a terra do Egito. Em Gênesis 30, versículo 24, Raquel dá luz a José, e o nome que ela deu é que ele acrescente. Em Gênesis 41, versículo 45, ele recebe o nome egípcio de Zafenate Paneia. Deus fala e vive. Deus fala e vive. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Ele encerra o texto, o ministério pode vir subindo. Diz: vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Desse modo, diz o texto, Ele os tranquilizou, e ao tratá-los com bondade, repete comigo, a bondade é a arte divina da compaixão. Queridos e queridas, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A sua vida está nas mãos de um Deus que sabe o que está fazendo, sabe como realizar e sabe para onde nos conduzir. Pastor, me pareço estar perdido, mas você não está. Deus está te direcionando para onde Ele quer, e Ele vai fazer com você, vai, aquilo que Ele deseja. Talvez você não saiba, mas existem lugares preparados para você. Existem lugares que Deus está trabalhando, corações em que Deus está agindo, momentos e estruturas que Deus está lapidando, para que quando você colocar os seus pés lá, a bênção do Senhor o faça juntamente. José, no começo da sua história, aos 17 anos não sabia, mas 20 anos depois, ele vai entender o que Deus estava realizando, e era extraordinário. Não se preocupem com o tempo, porque um dia para o Senhor é como, e 1000 anos como. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor da história, Ele é o Deus da glória. Hoje pela manhã nós encerramos o culto de maneira tremenda, e não vai ser diferente. Agora à noite não vai ser diferente, porque Ele é um Deus de surpresas. Ele é um Deus que há 2 semanas atrás, pastor Marcos, enquanto nessa plataforma, e eu confesso, aliás, semana passada, enquanto a Pri estava aqui, e me pediram para orar, nós percebíamos a presença dEle, nós percebíamos Ele passeando, nós percebíamos Ele agindo. Eu não consegui nem terminar, né, Pri? Eu tive que pedir a Pri para voltar a celebrar, porque a nossa voz embarga, porque a gente não sabe se ri ou se chora. Tal é a presença. Você pode ficar de pé, e você vai cantar conosco, e você vai perceber essa mesma presença agindo em nós, entre nós. O Deus da glória está nesse lugar, o Senhor da história está presente aqui.